Ok. Então, vamos lá. As riquezas competem com o Senhor. Grave muito isso. As riquezas, elas competem com o Senhor. Já deixei claro isso, já falei, mas vou repetir, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Ok? Então, esse texto é claro numa coisa. Se você quer dizer para uma pessoa assim, gente, ou o teu coração está com Cristo Jesus ou está nas riquezas. Porque esse texto deixa bem claro que não existe divisão. Né? Porém, nós estando em Cristo Jesus, se sabermos lidar, como nós estamos vendo, nós vamos usufruir das bênçãos de Deus. E Deus tem sempre muito, Deus tem bênçãos para derramar sobre o seu povo. Mas você precisa saber como funciona. Né? Um exemplo bem claro, interessante como é que é as coisas, né? E tem pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que elas dizem assim: eu sirvo a Deus, mas o meu dinheiro não. Não existe essa separação para nós sermos a Jesus. O nosso dinheiro é dado por Deus para que a gente possa abençoar. E é esse ponto que eu quero explicar para você. Você vai gravar, e isso é que mudou a minha vida. Você quer saber o que é? O que mudou meu entendimento? Vou explicar para você, então. Se você quer saber, eu vou te explicar. Eu trabalhei durante 3 anos, né, no ministério, na igreja, chamada tesouraria. Então, eu recebia os irmãos para, principalmente, a entrega dos dízimos, ofertas, projetos missionários, entre outras coisas. E uma coisa me chamava muita atenção. As pessoas chegavam, entregavam o seu dízimo, né? E era interessante, irmãos. Talvez você já viu isso, ou talvez você faz isso. E eu vou te explicar o grande segredo que está em você ser abençoado por Deus. Isso ali, quando eu entendi, porque eu fiz também cursos de finanças bíblicas também, né? Para poder ministrar finanças bíblicas. E isso ali abriu a minha mente de uma forma incrível. Então, quando as pessoas chegavam, os irmãos chegavam, né? Dentro da sua humildade, ou muitos, infelizmente, até dentro da sua arrogância, entregava o dízimo, chegava, ó, vim pagar o meu dízimo. Primeiramente, a gente não paga nada para Deus, nós não temos essa capacidade de pagar alguma coisa para Deus. Né? Nós somos dependentes total dele, então nós devolvemos para Deus aquilo que ele nos deu. Se você é a favor ou contra o dízimo, é uma questão aí de crença, tá certo? Eu vou falar princípios bíblicos. Então, chegava, estou aqui pagando meu dízimo, estou entregando meu dízimo, e a pessoa saía dali, agora já está tudo certo, agora já entreguei meu dízimo, está tudo em ordem, tudo certo, agora eu vou viver a vida. Então, a maioria das pessoas, eu notei uma coisa, eles eram uma obrigação entregar o dízimo, não era um prazer entregar, devolver ao Senhor, tá? E ao mesmo tempo, quando eles entregavam, eles se livravam daquela situação. E eu vou fazer uma pergunta aqui no chat. Você vai responder isso agora para mim aqui. Você entregou, devolveu 10% para o Senhor. Quantos por cento são seus? Seus. Escreva aí para mim. Você devolveu 10% dos 100% para os 10% para o Senhor. Quantos é seu de direito? Quem vai ser o primeiro a escrever no chat? Hein? Quantos é seu de direito? Quantos por cento? Quero ver mais respostas. Só o Josué escreveu por enquanto. 100%. Vamos lá, quero ver mais respostas. Mais nós duas, pelo menos. A Márcia também respondeu, Marli respondeu. O Cleiton também respondeu, sempre participando. Escreveram aqui, nada, porque tudo é dele, 100%. É esse que é o grande segredo. E é isso que as pessoas ainda até hoje não entenderam. Quando você, 90%, ok, obrigado, Madison. Quando você devolve ao Senhor o teu 10%, o erro das pessoas não serem abençoadas é achar que 90% é delas. E 90% não é seu. Continua sendo de Deus.
Tudo que nós temos aí, existe a questão da mordomia, de ser mordomo, dispenseiro, tudo que você tem não te pertence. Queres prosperar, começar a prosperar, entenda isso. Nada te pertence. A tua casa não pertence a você, pertence a Deus. O teu carro pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, quando você devolve 10%, Deus está dizendo assim, cara, eu confio, confia em mim. Devolve o 10%, e aí você... Porque quando você vai ler Malaquias, você vai ver nitidamente isso. Deus diz assim, o único lugar que Deus permite ele ser provado é no dinheiro. Ele diz assim, devolve o 10 e fazei prova de mim. E se fazer prova de mim, as pessoas não entenderem. Significa assim, eu falo de uma forma muito simples, é fazer parceria com Deus. É uma sociedade com Deus. Você devolve ao Senhor, está aqui, ó, estou devolvendo o 10% para a casa do Senhor, para que haja prosperidade na tua casa, para que seja bem usado na obra. 90 está aqui, Senhor. Eu comecei a fazer isso. 90 está aqui, Senhor. Agora, me ensina, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Me ensina, Senhor, a prosperar. Me ensina a administrar bem esse dinheiro. Me ensina, Senhor. E foi assim que eu comecei a prosperar. Porque aí eu comecei a aprender de Deus. Eu comecei a me capacitar, buscar entendimento. Deus foi mostrando as coisas para mim. Eu falo para as pessoas, né? O meu custo, o meu gasto por mês, as pessoas dizem, não pode, Adriano. Não pode, Adriano. A pessoa, eu vou pegar um exemplo para você. Você deve gastar conta de energia um valorzinho alto. Principalmente no verão, ar-condicionado. Eu gasto baixo. Ah, tem placa solar. Não, não tem placa solar. Mas quando eu fui fazer a instalação da minha casa, foi eu que fiz, eu falei com o eletricista, ele me explicou como é que funcionava a corrente elétrica, amperagem, tudo. Eu peguei, dimensionei a minha casa um pouco mais do que o necessário. E isso não sobrecarrega o sistema. Fica leve, suave. Então, minha conta de energia é baixa. Vou contar um testemunho para você. A minha empresa, eu trabalhei 26 anos numa empresa que fica a 900 metros daqui. 900 metros da minha casa. Aí eu saí dessa empresa, abri outra empresa, e a gente estava muito longe. Eu disse, senhora, senhora, não. Eu não aceito trabalhar tão longe assim, gastar combustível, tempo, não estar com a minha esposa. Eu não aceito esse negócio. Surgiu um galpão a 700 metros da minha casa. 700 metros da minha casa. E a gente tentando, de repente fechou. Fechou o acordo e foi com outra pessoa para alocar. Eu disse, não, senhor, não. O galpão do lado da minha casa, não. Eu fiquei 3 semanas dizendo, não acredito. Não, eu quero esse galpão aqui. Eu quero poder, em 2 minutos, estar em casa almoçando com a minha esposa. 3 semanas depois, voltou o galpão para nós, porque a pessoa que queria desistiu e nós pegamos. Confiar em Deus é 100%. Você quer ser abençoado, meu querido, nada te pertence. Tem pessoa que compra um carro novo, andava com um carro velho a vida toda. Sempre aquela carro velho. Aí ele carregava a juventude toda dentro, os irmãos, aquele reteté, coisa mais bonita do mundo. Aí ele consegue, Deus abençoa, porque ele foi sempre sincero com Deus, tudo, né, fiel, e Deus abençoa, dá um carro novo. Ele não tira o plástico, ele mantém o plástico, para não sujar. Aí, ele olha para fora, hoje vai chover. Ah, não, hoje vai chover. Não, hoje nós não vamos no culto, porque vai sujar o carro. Passa na rua, vê um irmão, ele pega, olha para o lado, não vê o irmão, ele vai embora. Não, nada nos pertence. Você quer prosperar? Nada te pertence. Mas esse nada te pertence não significa que você fique esperando de Deus. Não, você diz, Senhor, me capacita, me ajuda, me dá condições para isso. O que fazer? Essa aqui eu tenho que responder. O que fazer quando não se tem o costume de dizimar? Essa é boa. Eu vou falar uma coisa agora para você muito simples, tá? Muito simples. E nós, como cristãos, não sabemos olhar isso. Nós questionamos, falamos um monte de coisa daquilo que Deus deixou. E aí o que acontece? O mundo não. O mundo, ele olha o que tem na Bíblia e ele copia. Quando você for falar com qualquer economista, qualquer educador financeiro que não é cristão, que não segue os nossos princípios, sabe o que eles dizem? Preste atenção nisso. 5% do que você ganha, você deve investir em você, para que você possa crescer mais, ter mais sabedoria e conhecimento, e 10% você tem que ofertar, você tem que dar, você tem que ser generoso com as pessoas, ajudar quem precisa. O mundo usa a regra dos 10%
para dar, ofertar. Porque eles dizem que se o dinheiro te domina, você não prospera. Você tem que dominar o dinheiro. Isso é o mundo que fala. E isso está dentro da Bíblia. E eles pegam de dentro da Bíblia um princípio e eles usam e eles prosperam. Tá? Então, se você não é acostumado a dizimar, não teve o hábito de dizimar, seja generoso. Você ajuda as pessoas, ajuda a obra. Agora eu vou aproveitar a oportunidade, ajuda a SCP. A SCP precisa aí, tem missionários, então ajuda eles. Tá? Mas esse é um princípio, independente de Bíblia ou não, lá no mundo, a pessoa tem que ser generosa. Ela tem que ajudar, ela tem que abrir a mão. E eles falam, de 5 a 10% tem que você ofertar para as pessoas, para que as pessoas possam prosperar, crescer, ajudar elas para que isso aconteça, tá bom? Então, marque isso aí, que é muito importante. Então, o dinheiro, ele não pode ser algo separado. Na época das cruzadas, no século XII, foi bem interessante isso, que a igreja ali, ela teve um processo que ela buscou mercenários para lutar. Só que os mercenários, eles eram ateus, eles não acreditavam em Deus. Mas para eles ganharem a participação e lutarem, eles tinham que ser batizados, porque era uma guerra religiosa. Só que quando eles batizavam o corpo, porém a espada deles ficava para fora da água, para dizer assim, o meu corpo agora pertence a Deus, a Cristo, porém a minha espada não. E o dinheiro, tem gente que acha assim, meu dinheiro, não, pertence, é meu dinheiro, as coisas de Deus, é coisa de Deus. Elas não se separam. Nosso dinheiro pertence ao Senhor, nossos bens pertencem a Ele, nós devemos usar isso a favor de Deus. Até o pastor Marcelo já colocou aí, tá, o link da SCP, né? Seja generoso. Só que para isso, eu vou explicar outra coisa. Você tem que saber o quanto você pode ser generoso. Você tem que ter controle financeiro. Não adianta sair sendo generoso e não ter dinheiro para pagar as dívidas. Você precisa ser generoso sabendo que você pode. E você faz com amor. Tá? Faz com amor. Ah, mas está sobrando. Não, você está fazendo com amor, porque você administra bem. Tá bom? Então, não deixe as riquezas competirem com o Senhor. Tem mais alguma coisa aqui? Certo, perfeito. Vamos continuar. Vou sair daqui, vamos para cima. O dinheiro é necessário para uma vida digna, né? Então, isso não tenho dúvida. Pergunta, simples novamente. Quanto é que você dedica de tempo para adquirir o dinheiro? Simples. Quem trabalha sabe que vai trabalhar 8 horas em uma empresa para ter o recurso para poder se sustentar. Então, nós investimos tempo para ter uma vida digna, tá certo? Agora, vamos investir esse tempo da melhor maneira possível para que a gente possa realmente potencializar, fazer com que esse dinheiro renda e a gente possa, com isso aí, prosperar. Tem aquele que diz assim, né? Dinheiro não traz felicidade. Você já ouviu essa frase muitas vezes, dinheiro não traz felicidade. Ok. Mas por que essa pessoa trabalha, então? Interessante, a pessoa que fala isso, ela trabalha, faz hora extra, né? Se puder fazer um bico adicional, ela faz. Se dinheiro não traz felicidade, não deveria nem se preocupar em adquirir ele, né? Porém, o dinheiro faz parte do nosso cotidiano. Nós precisamos dele para sustentar a nossa família e ter, assim, uma vida digna, uma vida correta, uma vida agradável perante Deus, tá bom? Agora, como não ser escravo do dinheiro? Como não ser escravo do dinheiro? Vou falar isso para você. Paulo, ele vai falar em Filipenses, no capítulo 4, de 1 a 12, ele vai dizer o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo vai falar aqui para nós algo interessante. Ele vai dizer que ele aprendeu. Teve momentos que ele tinha bonança, ele comeu numa bela mesa, uma bela refeição, dormiu numa bela cama, usufruiu de tudo aquilo que poderia. Mas teve momentos que ele também soube que não teria comida, não teria uma água limpa, não teria uma boa cama para dormir, né? E os irmãos bem sabem que há até momentos que ele foi abandonado por todos, né? No seu julgamento lá em Roma, ele foi abandonado por todos. Então ele sentiu tanto o lado de ter bastante, como também de não ter. Tá? E isso tem a ver com contentamento. Contentamento.
E essa palavra contentamento, ela é mencionada 7 vezes na Bíblia. E 6 vezes dela está ligada ao dinheiro. Se Deus te chamou para ter uma vida, certo, de dependência dele, viva conforme Deus te chamou. Você diz, confia em mim, não te preocupa? Confia em mim, não te preocupa. Porém, nós sabemos que dentro da Bíblia existe o grupo que foi chamado para isso, que tem uma dependência de Deus, e tem o grupo que ficou, que é aquele grupo que ajuda, que auxilia. Por isso nós vamos ver até dentro do próprio Jesus, os 12 discípulos, nós vamos ver um grupo de mulheres que ajuda Jesus e os discípulos com roupas, coisas necessárias. Nós vamos ver que os discípulos, eles tinham uma reserva, havia um tesoureiro, havia uma reserva financeira, significa, de alguma forma, entrou uma verba para eles e eles administravam aquele dinheiro para compras, para coisas que eles precisavam. Isso está escrito dentro da Bíblia. Daria o relato claro de que o dinheiro, o recurso, eles faziam parte deles. Porém, nós precisamos saber o que é a questão do contentamento. O contentamento evita que você comece a olhar para o dinheiro como prioridade. Vou explicar para você mais claramente. O que é contentamento para mim, Adriano dos Santos? Contentamento para mim é ter um bom plano de saúde. Eu tenho um bom plano de saúde. Ter a minha casa paga, minha casa está paga. Ter o meu carro pago, meu carro está pago. Ter uma reserva financeira. Com isso, poder ajudar na obra de Deus. Poder fazer uma boa refeição com a minha família. Poder viajar quando tiver uma oportunidade de fazer uma boa viagem. Podendo ajudar a obra de Deus em todo momento, se for preciso, Eu, por exemplo, eu viajo, muitas vezes eu vou para longe, aqui em cidades longe, aqui, que a gente é convidado para ministrar, as pessoas de bom grado, os irmãos fazem o quê? Eles sempre reservam um valor para poder ajudar com a gasolina, com despesas. Eu digo para o irmão, eu vou passar a noite aqui. Se tiver uma boa cama para mim e minha esposa, um banhozinho gostoso, uma boa refeição, um cafezinho da manhã, e não precisa se preocupar, se precisar eu ajudo a fazer também, não precisa se preocupar, tá bom? Para mim tá ótimo. Ah, mas a gasolina e o combustível, não, Deus tem me abençoado. Então, parte dos meus recursos está investido, para a obra de Deus. Então, não, Deus tem me abençoado, é bênção, não se preocupem com isso. Isso é estar contente, ter o contentamento, saber o que você quer, o que você precisa para ter uma vida digna, e aí você trabalha para manter isso. Agora, eu poderia começar, não, agora eu quero crescer, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma BMW, eu quero isso, aquilo. Não. Para o Adriano, aqui, que fosse fala, não é isso que eu busco, ter um monte de coisa. Não, eu quero ter uma vida boa, uma vida agradável, poder ajudar na obra, pregar. O pastor Marcelo nos pode dizer, precisaria ir lá para tal lugar que consegue ir, vou. Não se preocupa, Deus tem me abençoado, eu vou. Contentamento. Tem uma frase que diz o seguinte, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Então o dinheiro jamais pode dominar o nosso coração, a nossa vida, e o dinheiro tem que ser usado sempre para honrar o nosso Deus. Aí você nunca vai ser um escravo do dinheiro, porque o dinheiro vai ser bem usado e você vai ser abençoado por isso, tá bom? Vamos continuando aqui. O slide está meio fraco, né? Ficou muito claro. A parte de Deus, como eu falei para vocês, questão de dízimo ou não dízimo, como eu mencionei, o mundo pega o modelo bíblico e usa. Isso eu vou explicar bem claro para vocês. 5%, ele sempre diz assim, você investe em você, em capacitação, em coisas que façam você avançar mais ainda, e você tem que reservar pelo menos 5 até 10% para ser generoso, para ajudar uma entidade. Então eu conheço pessoas que são do mundo, tá? Pessoas do mundo, que abrem postos, que a SCP abre na Índia, Paquistão, né? Abrem postos nessa região também. Eles fazem isso. Eles ajudam a abrir orfanatos, são pessoas do mundo. Então, eles também são generosos. Ser generoso é algo importante. Generosidade tem que fazer parte do ser humano. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, a maioria das pessoas não prospera porque não consegue entender. O dinheiro continua dominando a sua vida. Se você
é generoso, ou você dizima, entrega seu dízimo ao Senhor, os outros 90% não te pertencem. Conversa com Deus, diz, Senhor, me capacita, me ajuda, abre portas para que eu possa ter entendimento. E aí você vai ver como a tua vida vai mudar, como a tua visão sobre o dinheiro vai mudar. Você vai ter uma atitude diferente. Você vai ver possibilidades onde as pessoas não enxergam. Porque muitas pessoas prosperam, e prosperam bastante, porque elas conseguem enxergar aquilo que a gente não vê. Porque elas conseguem ter uma boa relação com Deus, e Deus vai mostrando, Deus abre nosso entendimento. Uma coisa que Deus faz, meus queridos irmãos, ele abre o nosso entendimento. Porque se eu vou bem, eu sei como fazer, porque Deus me orientou para que isso aconteça, isso eu vou usar para ajudar outras pessoas. Eu vou tirar essas pessoas daquela escravidão. Ei, você que já está no campo missionário, tem esse desejo de estar lá, ou vai ajudar na tua igreja local, nós temos que tirar as pessoas da escravidão que elas vivem, das dívidas, de comprar as coisas que não precisa, né? Do sofrimento. Nós precisamos ajudar essas pessoas a saírem disso, para que elas possam focar no quê? No reino de Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar bem. Eu preciso entender como isso funciona. E quando você entende isso, você vai ver o quanto que Deus vai te oportunizar situações, coisas diferentes, coisas que você nunca viu, coisas que você não entendia, e vai clarear muito a tua mente, tá bom? Então, a parte de Deus é sempre importante. Como disse, se é dizimista ou não, mas seja generoso. Seja uma pessoa que esteja disposta a ajudar. Porque necessidade é que não falta no nosso mundo. Sempre tem alguém, como falo com a minha esposa aqui em casa, a gente já não está mais liderando igreja, nada, né? Estou apenas no Ministério de Família, trabalhando com família, mas sempre tem o quê? Reserva para cesta básica, porque de vez em quando tem alguém que precisa, está passando por uma situação ruim, opa, temos que ter uma reserva para isso, para ajudar. Há uma necessidade aqui, lá, precisa adquirir, precisa pagar uma conta de água para alguém. Quem tiver ao nosso alcance, porque Deus me capacitou para isso, me deu condições, eu vou estar ajudando, tá bom? Por enquanto, como é que está? Vocês estão entendendo bem? Estão aí? Estão ainda todo mundo comigo aí? Tudo bem, hein? Filipenses aqui, olhando algum comentário, está ótimo, ok. Beleza, então muito bom, muito bom. Vamos continuar, né? Nosso entendimento aí, porque nós precisamos avançar. Tudo bem, professor? Beleza? Bom, muito bem, irmãos. Vamos continuar. Espero que estejamos alcançando nosso objetivo, né? É bom. A nossa parte, né? A nossa parte, como eu disse, Deus é dono de tudo, Ele é Senhor de todas as coisas. E quando eu entendi isso, a minha mente abriu, o entendimento abriu, as coisas começaram a fazer sentido na minha vida. E nunca pode esquecer da tua parte. Quando você está fazendo esse curso, né, escreveu, está fazendo essa formação, você está melhorando a tua parte, você está buscando conhecimento para que você melhore e também ajude o outro, tá bom? É isso que nós precisamos fazer. É crescer para que a gente possa ajudar. E sempre ser um canal de bênção. A nossa parte é buscar esse conhecimento, entender o que Deus quer, aplicar isso na nossa vida, a fim de que a gente possa daí colher os frutos, colher o resultado, né? Quando fazemos isso, nós conseguimos ver o agir de Deus dentro das suas finanças. Até pausadamente, quando nós conseguimos entender os princípios, como Deus age, nós vemos Deus agindo na nossa vida, nas nossas finanças, e a gente não vai entrar em enrascada, a gente não vai entrar em conto do vigário, a gente não vai se deixar levar por situações, né, que vão fazer com que a gente perca essa paz. Quando você conhece, quando você faz a sua parte, você vai evitar isso. Um exemplo claro: você não tem condições de estar adquirindo um determinado produto, mas por impulso, porque alguém te induziu a isso, você vai lá e adquire. O que acontece quando você faz isso? Você não tinha condições, você perde a sua paz.
Nada é melhor do que a paz que Deus pode trazer ao nosso coração. Então, tem que cuidar. Porque o mundo, infelizmente, vai ofertar, e muitas vezes as pessoas vão ofertar muitas coisas que nós não precisamos, e isso vai tirar a nossa paz. Quando você tem entendimento, você não vai entrar nessas furadas, nessas frias que a gente fala, né? Em situações que vão causar um dano muito grande a você, tá bom? Então, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque Deus, ele é dono de todas as coisas. Dono de todas as coisas, tudo é ele, o ouro, a prata, tudo pertence a ele, nada nos pertence, tá? Nada, nada mesmo. Então, por isso nós precisamos o quê? Entender, buscar o contentamento, saber aquilo que nós queremos nitidamente. É que nem eu falei para vocês, o que eu, Adriano, quero? É isso, aquilo. É isso que eu busco. Tendo isso, eu estou tranquilo, estou contente, estou feliz, porque estou ajudando na obra, tenho as coisas para minha família, uma vida boa, consigo poder ajudar as pessoas necessitadas. É esse que é a nossa parte que nós precisamos fazer. E quando fazemos isso, nós colhemos bons resultados, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, né? Você tem alguma pergunta para fazer agora? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Poderia escrever aqui para nós? Enquanto não vem aqui, eu gostaria de falar para você também sobre uma coisa que Deus deixa claro para nós, o que é uma necessidade e o que é um desejo, né? Cuidar com isso também, porque Jesus mesmo vai falar isso na parábola ali, que a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus, né? E não estar ansioso com as coisas do mundo, né? As coisas do dia seguinte, não ansiar as coisas do dia seguinte. Porém, ele mesmo fala também que nós devemos planejar. Então, a gente tem que só entender, né, a relação entre isso. Por quê? Eu não devo ansiar aquilo que eu não preciso, porque muitas coisas que nós queremos hoje são desejos, não são necessidades. Jesus vai falar que aquilo que nós necessitamos, a gente não tem que se preocupar. E Deus nos ajuda, nos capacita, nós vamos buscando, não tem condição. E muitas das vezes nós queremos coisas que não são necessárias, são desejos. Vou citar um exemplo. Você tem uma TV de 50 polegadas. Ela te atende, você assiste, não sei quem assiste TV, eu estou dando exemplo aqui, né? Você assiste ou não. Mas daí você vai na loja, vê um lançamento, uma de 70 polegadas, eu acho que é 4K ou 5K, com tecnologia Wi-Fi e não sei o que, pega YouTube, faz isso e faz aquilo, faz aquele outro. Você tem uma TV, ela te atende, não tem problema nenhum. Aí você cria aquele desejo de ter aquilo. Se você tem condições e pode, não vai fazer falta para você, e você ainda vai lá comprar ela à vista, ok, beleza, não tem problema nenhum. Agora, você entrar numa dívida por causa de um desejo, e ter uma dívida que tira o teu sono, vai te comprometer, vai fazer você ter que trabalhar mais para pagar aquele bem, vai fazer com que você perca o teu tempo, né, investindo em outras coisas, buscando fonte de renda, fazendo bico, em vez de estar com a tua família, fazendo algo com a tua família. Desejo, tem que tomar muito cuidado, porque você pode ali começar a ter dificuldades na tua família, no teu ministério, onde a gente vê as pessoas deixando as coisas do ministério, deixando para trás as coisas por causa disso. E aproveitando esse gancho, nós vimos uma coisa que nos chamou a atenção muito, ligada a finanças, na pandemia. O que aconteceu? O que aconteceu na pandemia, quando veio a pandemia? Que parou tudo. Todo mundo dentro de casa, parou tudo. Muitas igrejas fecharam, porque não tinha saúde financeira para suportar portas fechadas. Muitos missionários voltaram do campo, porque não tinham como se sustentar, e as igrejas não tinham como sustentar o missionário. Muitas pessoas que tinham um ministério, dependiam do ministério, pararam por causa disso. A gente teve muitos casos, pessoas que pararam, a obra parou, porque não havia saúde financeira, nem do indivíduo, e nem de muitas instituições. Então, é necessário, muito necessário. Nós precisamos saber o que Deus pede, precisamos fazer a nossa parte, a fim de que a gente possa prosperar e continuar mantendo os projetos de Deus. Volto a dizer, pode ser presidente A ou presidente B, pode ser pandemia, pode ser o que acontecer, não importa.
Quando nós sabemos administrar e cuidar bem, Deus não vai deixar faltar. Nós vamos ter, né? Nós vamos ver isso acontecendo com Josué, né? Desculpa, com José, lá no Egito, né? Que orienta o rei, dizendo o faraó, dizendo, olha, agora está tudo bem, mas vai piorar o negócio. Faz reserva. Administre isso aqui, que aí você vai passar a calamidade tranquilamente e ainda vai prosperar. Foi o que aconteceu, né? Prosperidade veio. Então, nós temos que estar preparados. A Bíblia vai dizer que tem que ser feita a formiga, é que está sempre trabalhando. Trabalha no verão, fazendo reserva, para que no inverno não venha faltar, não haja falta. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos focar, ter foco, porque senão as coisas acontecem e nós paramos. Nós paramos completamente, paramos com a obra de Deus, porque faltou reserva financeira. Tá? Então, esse como é o objetivo, a gente poder avançar nesse sentido. Então, cuide com aquilo que é desejo. Trabalhe as coisas necessárias. Deus vai dar coisas boas para você também, pode ter certeza. Ele vai atender muitas coisas, sim, quando ele trabalhar, fizer certinho. Mas tem hora e momento para que as coisas aconteçam. E tem muita, mas muita coisa que nós não precisamos. Nós não precisamos. Mas nós vamos lá e adquirimos. E aí, com isso, nós criamos um problema financeiro muito grave para a nossa vida. Amém? Estão ainda comigo aí? Com todos? Então, vamos avançar. Vamos continuar avançando, sempre olhando para isso aqui em ordem. O que eu preciso de vocês, de cada um dos irmãos, né? Eu vou colocar todos eles aqui, eu vou abrir ali o vídeo. O que eu preciso de cada um de vocês para depois nós já caminharmos para o fechamento dessa primeira parte, da parte teórica, né, bíblica. Para que a gente possa realmente entender tudo isso que nós falamos hoje, colocarmos em prática, né, e isso venha daí realmente trazer resultado para você, que o meu objetivo, quando eu falei para o pastor Marcelo, meu objetivo aqui é que vocês, ao final, vocês saiam daqui dando uma aula. Vocês entendam de finanças já. Vocês já saibam falar para as pessoas, já saibam orientar. Vocês já consigam orientar alguém que vai fazer alguma coisa que vai causar dano. Você sai daqui preparado. Esse é o meu objetivo. Para isso, precisa da parte prática. Nós precisamos fazer algo que a gente não é acostumado a fazer, que é fazer todo o nosso planejamento financeiro. Para que isso aconteça, para que um planejamento financeiro aconteça da forma adequada, nós precisamos levantar algumas informações. Então, isso passa a ser o quê? A sua tarefa, né, já da próxima semana. Vai ter algumas questões que eu vou estar mandando no grupo, tá certo? Umas questões para você responder, até para você ver se você absorveu o conteúdo adequado, aquilo que nós queremos que você absorva, né? E, ao mesmo tempo, já vai te preparar para a aula 4, 3 e 4. Essas informações vão ser necessárias lá. E ao longo do tempo você já vai entendendo o porquê disso, o porquê dessas perguntas, o porquê eu preciso levantar essas informações, tá bom? Tem algumas pessoas aqui no grupo que são jovens, adolescentes, que ainda moram com os pais, não têm renda, né, não têm uma profissão. Porém, é necessário que você já pergunte então para os seus pais. Né? Teve até uma jovem que colocou ali, que eu achei bem interessante, ela disse, olha, eu não tenho renda, não tenho isso, não tenho aquilo, tenho 16 ou 17 anos, agora não me lembro direito. Porém, ela disse assim, eu sei que meus pais estão passando por uma necessidade financeira, eles têm dívidas. Né? Então, essa pessoa já vai poder ajudar os próprios pais. Então, faz o seguinte, aqueles que não têm, né, informações suficientes, não têm informações, faça com um parente, com os pais, né, com alguém que você mora, com alguém que você conheça, e que você queira ajudar essa pessoa, você pode estar fazendo isso, levantando algumas informações. Claro que os pais fica melhor, porque é algo mais confidencial, né, com o pai, com o irmão. Então você disse, ó, estou fazendo o curso assim, assim, e precisaria de algumas informações, e é isso que vai te ajudar a você melhorar a sua vida financeira também, tá bom? Então fica a dica aqui para você. O que você vai fazer? Você vai levantar informações sobre sua vida financeira. Você vai buscar, colocar ali todas as suas entradas, tudo que entra de recurso,
Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha fonte de renda extra, que faz, eu tenho um aluguel, eu tenho ali um dinheiro que está investido. O que que entra de renda para você todos os meses? Eu tenho uma pensão que eu tenho ali, que eu recebo, uma aposentadoria, tudo que entra de renda, todas as entradas, tudo, tudo, tudo. Levante isso, coloque no papel. Não precisa se preocupar em colocar no computador, não. Se tiver papel, escreva no papel mesmo, coloque essas informações, todas as entradas, tudo, tá ok? Com isso, tendo as entradas, você vai buscar todas as saídas, que são as suas despesas, todas as despesas que você tem, tudo. Tá? Água, luz, telefone, internet, escola, combustível, supermercado, o mercadinho, a lojinha, algo que deve para alguém, todas essas informações de despesas, você precisa levantar essas informações. Tá? Isso aqui, como diz, é para vida pessoal, vida familiar, para ministério. Quando estiver administrando uma igreja, cuidando de uma igreja, é de um projeto, você vai precisar fazer esse tipo de apontamento, entradas e saídas, um controle de fluxo de caixa, você vai precisar fazer isso, tá ok? Então, você já está sendo preparado para todo aí, ó, né, um apanhado geral, tá bom? Então, saídas, tudo, tudo mesmo. Mas é uma continha que eu tenho de R$ 5. R$ 5 também. Todas as informações, elas são necessárias. Por quê? Se você negligenciar algumas, deixar algumas de lado, o que acontece? Vai ter furo no teu orçamento doméstico. Ele vai estar furado e daqui a pouco você se perde. Você acha que está no caminho certo quando vê você tem mais dívida, mais contas que estão pendentes e você não soube administrar ela, não trouxe ela para o teu controle, tá bom? E também as dívidas. Você precisa levantar todas as dívidas que você tem, todas elas, tudo. Tudo que você tiver de dívidas. Dívidas o que são? Estava explicando para alguns irmãos, estou explicando para eles. Dívida no cartão de crédito. Tem dívida no cartão de crédito? Tem. Tem parcelamento no cartão de crédito? Eu comprei uma televisão e parcelei em 10 vezes no cartão de crédito. Então você tem uma dívida de 10 parcelas no cartão de crédito. Você parcelou a fatura do cartão de crédito. Eu vou falar sobre o cartão de crédito, explicar a armadilha que é os cuidados que você tem que ter também. Tá? Você parcelou a fatura do teu cartão de crédito. Quantas vezes? É uma dívida. Você comprou, você tem a casa, você está pagando a sua casa em 30 anos. Qual é o tamanho dessa dívida? Quantas parcelas você tem ainda para pagar dela? Você está pagando o financiamento do teu carro, você está pagando, né, móveis que você comprou. São dívidas. Você tem dívida de empréstimos numa instituição financeira. Dívida de empréstimo. Eu tenho um empréstimo no banco X, 20 parcelas de tanto. No banco Y, 10 parcelas de tanto. Essas informações precisa trazer. Quando você tiver todas essas informações, lá na aula 3 e 4, nós vamos pegar ela e vamos organizar. Colocar tudo de forma organizada. Aí, com isso, você vai conseguir administrar, ainda vão conseguir ver a tua situação, você vai enxergar a tua situação, e aí nós vamos tomar, em cima disso, ações. Presta atenção, você vai fazer isso, desse jeito, você vai economizar aqui, você vai reduzir lá, você vai alterar isso aqui, você vai negociar isso aqui. Tudo isso nós vamos conseguir fazer e colocar dentro do teu orçamento. Para que a gente possa ter um orçamento adequado, nós precisamos de todas as entradas, tudo que entra de dinheiro, todas as saídas, todas as dívidas. Nós temos que ter todas as informações. Dessa forma, a gente desenha, como a maioria diz que não conhecia um orçamento, nós vamos desenhar um orçamento familiar para você. E eu te garanto uma coisa. Te garanto aqui uma coisa. Eu não tenho medo de errar nisso. Tá? Não tenho medo de errar porque eu vejo isso acontecendo, com as pessoas que a gente acompanha. Se você fizer isso, entrada, saída, dívidas, fizer um controle disso ali. Se a situação está difícil, a vida não está fácil, você não sabe onde o recurso vai, nunca sobra dinheiro, tá realmente bem complicado. A partir do terceiro mês para o quarto mês de controle, você vai começar a respirar já, você vai começar a sentir assim mais segurança, você vai sentir que a coisa está mais no teu controle, nas tuas mãos, você já não vai ter tanto medo, tanto receio, você já vai tomar a ação correta, uma decisão correta, você não vai ficar tomando qualquer decisão aleatória, você vai tomar decisão baseada naquilo que você tem nas tuas mãos, tá bom? Então, isso é importantíssimo você fazer. Fazendo isso, aula 4, 3 e 4, nós vamos colocar isso, vamos organizar esse orçamento,
vamos ver o que precisa ser feito e você vai conseguir ter uma vida muito mais abençoada financeiramente. Você vai ver, e eu vou ouvir tantas coisas que você vai fazer, ver e vai viver quando começar a tirar esse fardo que é, né, o descontrole financeiro, tá certo? Então é isso que eu preciso que vocês façam já. Então vai ser uma entrega lá para a aula 3 e 4, tá? Na aula 3 nós precisamos disso, tá bom? Para fechar com a aula 4. Então a entrega para lá, ok? Fazendo isso, você vai começar, eu uso essa frase, assim, essa palavrinha maravilhosa. Você vai começar a potencializar as coisas. Você vai, quando você for fazer qualquer coisa, você vai potencializar. Você não vai ser mais aquele que vai gastar todo, você vai gastar com sabedoria, você vai investir com sabedoria, você vai investir na obra de Deus com alegria, você vai ficar... Tem coisa mais gostosa do mundo, você com alegria chega... Né? A pior coisa que existe é ver a pessoa fazendo algo por obrigação, mas ela sabe que se ela fizer aquilo, ela vai ter problemas. Né? A gente vai fazer com alegria, você vai fazer com alegria. A gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir avançar. E é verdade, né, Márcia? Faz o dia. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Verdade. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas é tão pobre espiritualmente, de caráter, de atitude, assim, que não tem explicação. O dinheiro tem que ser uma bênção na nossa vida. Jamais pode ser a maldição que vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, tarefa não para agora, para a lição de número 3, porém eu vou estar acompanhando, tá bom? Faça isso, traga isso. E aquele que já puder daí, fazendo, tem dúvida, fotografa, manda para mim, eu vou deixar meu WhatsApp ali dentro também do grupo, ó, manda para mim, olha, eu coloquei isso aqui, tá certo, não tá? Eu vou orientando, o meu objetivo aqui é orientar vocês para que vocês entendam como isso funciona e serem abençoados, tá bom? Que bênção de aula, pastor. Deus continue abençoando. Aula abençoada. Muito bom. Então, para nós entrarmos agora no final, para finalizarmos, né, esse nosso encontro, nós fizemos aqui um entendimento claro sobre, né, o que Deus espera de nós em relação ao dinheiro, né, como deve ser essa relação, o cuidado que devemos ter com o dinheiro. O dinheiro jamais pode ser dono da nossa vida, mas ele é necessário. Não tem como nós vivermos nesse mundo sem ele. Nós precisamos dele. Mesmo se você é dependente de Deus, alguém vai precisar de dinheiro para te abençoar. Então, o dinheiro faz parte da nossa vida, né? Vimos que a Bíblia ela fala mais sobre dinheiro do que salvação, e fala muito, porque é o único Deus que compete direto com o nosso Deus. É o dinheiro. O restante é deuses mortos, sem vida. Porém, o dinheiro, ele compete todos os dias, né, contra o nosso Deus e pode até te levar à perda da tua salvação, se você assim permitir que ele torne também parte da sua vida integral, tá bom? Então, eu gostaria, nesse momento, se tiverem perguntas, começar a colocar as perguntas, mas eu gostaria que você falasse, em poucas palavras, o Madison fez a pergunta, só deixa eu terminar aqui, eu vou fazer uma colocação. Eu gostaria que você colocasse em poucas palavras o que você leva para casa, né? Eu digo para casa, é modo de dizer que você está em casa, né? Mas o que você leva para a tua vida hoje, depois desse encontro? O que marcou? O que fez assim, nossa, isso eu vou levar, eu vou aplicar, porque isso fez a diferença. Eu gostaria que você participasse agora, anotando ou uma dúvida e também explicando ali, o que eu levo para casa? Isso, aquilo. Madison, abre o microfone aí e faz a tua pergunta dele. Professor, boa noite para o senhor, boa noite a todos. A aula está sendo maravilhosa, né? Está sendo, assim, uma bênção realmente. E, assim, né? Um dia eu ouvi falar que o Senhor mais falou sobre o inferno do que o céu, né? Então, é interessante também, tipo assim, um alerta para nós, né? E agora o senhor vem com esse ponto muito importante, dizendo que há mais textos bíblicos, né, sobre o dinheiro, né, do que propriamente salvação, né? Então, outro alerta, digamos assim, para nós, né? Ou seja, não deixar, né, que as riquezas, elas competem com o Senhor, né? Então, muito bom realmente, isso aí me chamou a atenção, né, de muitas coisas aqui pelo Senhor tratado, relatado e falado.
E assim, está sendo maravilhoso realmente, bem esclarecedor, e me atentei a esse ponto aí, né? Amém, Madison? Muito bem mesmo, né? Interessante essa colocação sua, né? Que falou mais sobre o inferno do que o céu. Sem dúvida, né? Ele vai falar e orientar a gente aquilo que vai nos desviar, que pode nos desviar da salvação, né? Então ele vai falar. É que nem um pai, muitas vezes elogia menos, mas orienta mais, chama mais atenção, porque não quer o mal do seu filho, né? Então, Deus também, ele não quer o nosso mal, ele não quer que a gente se perca. Então ele vai falar aquilo que vai causar problema para você, ele vai puxar a orelha, ele vai chamar a atenção. E quando a gente entende isso, cara, a vida da gente muda. A visão você muda, tudo muda quando você entende o que Deus quer de você. Em qualquer área, tanto família, como ministério, quanto finanças, como um bom profissional que você tem que ser onde você está. Quando você entende isso, a vida ela muda completamente. Eu costumo dizer o seguinte: a vida ela precisa fazer sentido. A gente não pode viver uma vida a qual a gente está toda a vida perdido. Não, tem que fazer sentido. Eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra, eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que Deus quer de mim. E para isso, nós precisamos entender o que Deus deixou. Porque Ele é o responsável. Se nós fazemos o que Ele pede, nós vamos receber a bênção, né? Mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Trabalhar mais o planejar e o controle. Ótimo, isso mesmo. Professora que falaram. Só do fato de ter uma aula maravilhosa dessa, percebemos o quão Deus é bom para conosco. Ele é maravilhoso. Meu querido irmão, desculpe a colocação, mas a maioria é muito religiosa. Cara. Vou aproveitar e fazer essa pergunta para você. A pergunta que eu amo fazer. Hoje é quinta-feira. Analise isso comigo. Analise comigo. De quinta-feira passada até essa quinta-feira, são 7 dias. Uma semana. O que você viu do cuidado de Deus sobre a tua vida? Ah, Deus cuidou de mim. Ah, não. Isso me desculpa. O que ele fez? O que você notou? O que você observou? As portas que ele abriu, as portas que ele fechou, as situações que ele evitou para você, aquilo que ele te abençoou, a oportunidade que você teve de falar. Nós passamos a semana toda e não conseguimos lembrar quase de nada que Deus fez, porque nós estamos mais percebendo as coisas ao nosso redor que nos sufocam, que nós estamos ali atolados, do que conseguimos ver Deus. Porque assim, nós temos que ver Deus no meio do caos. O caos está aqui, está instaurado, a situação está horrível. Não tem o que fazer, mas você vê Deus ali dentro. Você vê uma oportunidade, você vê alguém que você pode ajudar, você vê a oportunidade de dar uma palavra para alguém. Nós como cristãos, nós não conseguimos enxergar Deus dentro do caos, dentro da situação. Eu consigo enxergar Deus ali, uma situação complicada, eu consigo ver assim, Deus ali, dando uma oportunidade de falar para alguém, de orientar alguém, de tirar alguém de uma situação de risco, de ajudar alguém. Enquanto está todo mundo correndo desesperado, devemos estar ali no meio, ajudando e salvando almas. Esse tem que ser o nosso foco. E se nós não entendemos, nós perdemos a oportunidade e vamos no efeito manada, nós vamos com o povo, né? Vamos com o povo. O povo está indo para lá, está todo mundo desesperado. Nós estamos desesperados atrás. Está todo mundo reclamando do governo. Está todo mundo reclamando do governo. Efeito manada. Cristão não é efeito manada, é o que Deus quer. Está todo mundo desesperado, nós dizemos, não, mas Deus é bom, Ele está cuidando, Ele está no controle, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Nós sabemos que Deus está conosco. Alguém levantou a mão? Quem foi levantar um abre o microfone, eu acabei não pegando, por favor. Tem alguém querendo falar? Oi? Quem que abriu o microfone aí, Marcelo? Eu acho que no momento ninguém mais levantou a mão. Acredito que está bem tranquilo. Uhum. Mas vamos... Muito importante. Dinheiro no bolso é uma bênção, dinheiro no coração é uma maldição. Muito bom. Aprendi que tudo gira em torno da organização e planejamento, praticar os princípios.
Outra frasezinha para você gravar. Princípio não se quebra, princípio não se modifica, princípio não se discute, princípio se cumpre. Hoje em dia se discute tudo. Hoje discute, mas eu não concordo com isso, eu não acho com aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Cara, princípio é princípio. Princípio é aquilo que faz, porque daí Deus ele se responsabiliza em fazer a parte dele. Eu aprendi isso no mundo da vida, porque eu discutia muito, muitas coisas que não precisava. E quando eu aprendi, entendi isso, eu não entro mais em discussão. Deve, portanto, planejar, controlar e executar para sermos um mordomo com excelência, perfeito. Eu controlo o dinheiro na minha vida, mas ele não me controla. Isso aí, Sirlei, muito bem. Mudanças de mente em vários aspectos relacionados às finanças. O que mais me chamou a atenção foi sobre o equívoco que cometemos sobre o dízimo. Isso, olha, quando você lida com parte financeira, lida com as pessoas, você vê, você olha, você diz, cara, o povo não entendeu nada. Por isso nós temos que ensinar, né? Estou levando que se o Senhor nos chamou para ter uma vida de dependência dele, então confiamos nele. Devemos ser um canal de bênção e só assim poderemos ver Deus agindo em nossas finanças, sem perder a paz. Jamais. Não adianta você lá fazer uma dívida e depois perder o sono. Não faça isso. Acho que foi eu sem querer, professor. Desculpe. Tá o Josué. Tá certo, Josué. Tá desculpado. Sobre a aula, o que chamou minha atenção é ter um bom planejamento e organização. Uma pergunta. Eu moro em uma base missionária. Uau, que bacana. Esse mês tive alguns gastos, porém, mês que vem já serão outros, pois vou mudar de casa. Essa tarefa sobre organizar as finanças deverá ser feita todo mês, certo? Sim. Todo mês, e vocês vão aprender a fazer planejamento a longo prazo. Tá? Então, vocês vão prever. Nós também temos uma coisa, nós vivemos só o hoje, mas Jesus disse que a gente tem que planejar, tem que ver as coisas à frente também. Nós vamos aprender a ver à frente, olhar mais para frente, já para evitar problemas. Quando você já sabe, você se antecipa ao problema. Nós vamos aprender isso também, tá? Muito interessante que há mais textos bíblicos sobre dinheiro do que salvação. As riquezas competem com Deus. Como disse, volto a repetir. Todos os deuses que existem aí fora são tudo estátuas mortas. Já o dinheiro, ele está ali vivinho todo dia dentro da tua carteira, na tua conta bancária, e pode se tornar o teu senhor. Por isso temos que tomar muito cuidado. Meus queridos, obrigado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar no grupo ali também meu WhatsApp, tá? Me disponibilizo para ajudar nesse sentido. É um dos meus focos ajudar. Então, vou estar deixando ali para vocês as tarefas, vou deixar bem claro ali como tem que funcionar, tá certo? E espero que a gente tenha alcançado o objetivo desta aula de hoje. Semana que vem, aí vamos trabalhar de teoria. Eu vou passar também uma apostila grande que eu tenho. Essa fui eu que fiz, essa apostila. Né, trazendo muitas informações, e em cima dela também nós vamos estar trabalhando, vocês vão poder acompanhar muita coisa por essa apostila, tá bom? Então, semana que vem teremos a parte de teoria financeira, tá bom? Então, ali vai ser bem interessante, vai ajudar a abrir muito a sua mente ainda, e nós vamos prosperar ainda mais, eu não tenho dúvida quanto a isso, tá bom? Então, agradeço a todos que participaram, Deus abençoe. Se tiverem dúvidas, mandem suas perguntas, não fiquem na dúvida, porque Deus, né, ele quer te abençoar grandemente, tá bom? Um grande abraço para vocês. Pastor Marcelo, quer fazer o encerramento? Sim. Eu estou muito feliz de ter visto a grande participação dos alunos hoje. Às vezes a gente pensa assim, a gente passa a grade, né, de um curso de uma escola de missões, finanças. Por que falar de finanças numa escola de missões? Então, acho que hoje já deu para os alunos terem uma ideia, que foi escolhido bem a dedo essa disciplina. Escolhemos um professor certo para isso, que é formado na área, para que vocês, ninguém, nenhum missionário que vai, ou localmente ou transculturalmente, vai sair com dívidas, com problema financeiro. Se sair daqui já com dívida ou problema financeiro, não vai dar certo lá. Eu não consigo enxergar, né, ou ver alguém que vai desenvolver um trabalho de liderança enrolado com dívidas. Então, eu acredito que é uma matéria, uma disciplina importante, e a gente escolheu esse primeiro semestre, né, de agosto até dezembro, intercalando disciplinas como essa e disciplinas relacionadas a missões, e evangelismo, discipulado,
várias coisas, mas a gente vai intercalando com disciplinas como essas, porque eu acho que é bem importante. A aula de hoje foi espetacular, e eu queria falar para vocês algo especial com respeito ao Google Classroom. Eu queria, de certa forma, que vocês se apaixonassem por essa ferramenta, porque a gente vai usar bastante ela, e ela vai ser o nosso vai e volta, tá? O pastor Adriano vai colocar para vocês uma nova atividade, uma nova tarefa lá dentro, e a gente vai fazer tudo lá por dentro, certo? Essa primeira atividade foi mais por fora, por e-mail, e também alguns responderam lá dentro, porque era uma coisa mais, digamos, informal, né? Mas eu quero que vocês gravem aí no coração e na mente que a gente vai usar muito essa ferramenta. Então acesse lá, procure utilizar ela. Todos os alunos já aceitaram o convite, graças a Deus, certo? E uma outra questão que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando o pastor Adriano mandou o link da planilha, ele mandou pelo Office 365. Isso gerou um pouco de confusão com alguns alunos, que eles preencheram online, lá direto no link. Então, quando o outro aluno ia preencher, já estavam informações de outra pessoa. Então, gente, eu escrevi lá no grupo e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Quando for enviar, daqui para frente a gente vai pedir para o pastor Adriano, para os outros professores, enviarem o arquivo só, né? Ele vai fazer lá o download de um PDF, de um Word, de um Excel separado. A gente vai tentar não fazer online para não dar mais esse problema. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o download do arquivo, para você ler, para você preencher, e depois para você retornar a resposta dentro do Google Classroom. Certo, pessoal? Para que não aconteça mais o que aconteceu. Inclusive, teve algumas pessoas que, dependendo do aparelho que está usando, alguns tinham iPad, por exemplo, pedia para pagar a licença do Office 365, né? Então, eu mandei a planilha separada para eles preencheram e mandaram para o professor. Então, isso é uma coisa bem importante. O que vai ser anexado lá dentro da tarefa, baixem, a não ser que for vídeo, né? O vídeo você assiste, tranquilo, não precisa baixar no seu celular ou no computador. Se você quiser, pode fazer. Mas os arquivos, a gente vai precisar trabalhar no sentido de baixar eles, de ler, de entender a tarefa, de responder, salvar e enviar de volta para o professor. Certo, pessoal? Uma outra coisa, aproveitando aqui, é sobre a questão das mensalidades. A gente já colocou ali o link do BS2, né, o Pix e tal, e vocês sabem que alguns estão se disponibilizando para pagar a mensalidade inteira. Falando de finanças, vou aproveitar aqui a aula do professor Adriano, né? Alguns vão pagar a mensalidade inteira porque eles têm condições, Deus os abençoou para isso. Legal. Tem outras, Cícely, a gravação tá on, a gente vai deixar essa parte gravada. Então, algumas pessoas têm condições de pagar a mensalidade cheia. Outras, 50%. Glória a Deus por isso. Alguns me procuraram, pode pagar 70%. Glória a Deus. Se você puder pagar 30%, amém. Mas tem alguns alunos que agora não podem pagar. Eles falaram com a gente, eu quero fazer, e a gente liberou. A escola, o pastor Marcelão, a diretoria da igreja liberou. E isso é bom. Isso é uma demonstração de espiritualidade por parte da igreja, da liderança e da escola de missões. Só tem uma questão: se Deus lhe abençoar, se você conseguir se desenvolver através dessa disciplina, melhorar, e Deus te abençoar, oferte, né? Não precisa ser agora, mas mais adiante, se Deus lhe abençoar, você pode estar investindo e fazendo alguma coisa, né? Você vai ganhar uma mesada, falando mais dos jovens, né? Que ainda não tem orçamento, não tem um salário, não tem uma profissão. Então, de certa forma, com a bênção dos pais, você pode orar no sentido de se preparar para que você venha fazer algum aporte. Talvez não agora, sem problema nenhum, mas mais adiante você vai poder fazer até o final do curso, planejar, né, alguma coisa para mais adiante você poder abençoar a escola. Por quê? Nós queremos comprar um notebook para a escola, um data show, uma tela de projeção de imagens, uma série de coisas que vão ficar à disposição da escola. Então, é importante, a gente vai pagar o domínio, né, que a gente está usando aqui para que essas aulas possam ser feitas online. Vamos pagar o Google, a plataforma Business, né? A gente paga uma mensalidade e vamos poder fazer alguma coisa. Inclusive,
se a gente tiver um recurso maior, dá até uma oferta para os professores. Não porque eles pediram, não porque eles querem, mas a título de bênção, de generosidade da nossa parte. Então, acho que isso é bem interessante, aproveitando, né, bem esse gancho e essa aula de hoje, tá certo? E uma informação legal para os professores é que os chats, eu estava vendo agora dentro da conta do Drive, ali onde salva os vídeos, que isso salva automaticamente, ele salva os chats também, que as pessoas escreveram. Então, se o professor quiser, de cada disciplina, quiser esse chat para salvar dentro da sua pasta do Google Drive, da sua disciplina, me avise, porque eu coloco lá dentro, copio dali, coloco para lá, para você ler depois, ver o que os alunos falaram, deixar alguma pergunta, alguma sugestão. Eu acho que é bem interessante isso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês. O pastor Adriano vai enviar as tarefas. Façam, baixem, né? E uma questão importante, ainda para terminar, sobre a planilha que a gente disponibilizou essa. Essa vai ser online. Sim, você vai preencher online. Ela é dinâmica, né? Por quê? Porque é lista de presença. Ausente, presente, justificado. Então, você vai preenchendo ali, e quando é pelo celular, você precisa logar, né? Você vai abrir o link, vai logar com a sua conta do Gmail, e você vai ver que quando você clicar na célulazinha da planilha para preencher, para você digitar o P, o F ou o J, na parte inferior do celular, você vai ver ali que ali é o campo para você digitar. Daí lá você vai digitar, vai selecionar a célula em cima, mas o campo para digitar fica ali na parte inferior, como se fosse um tecladozinho. Ali vai dizer assim, digite um valor. Isso significa que ali você vai digitar a letra correspondente, né? A P de presente, F de falta e J de justificado. Quando você colocar essa letrinha lá dentro, vai ter no canto superior esquerdo o tipo uma setinha. Então você clica lá para salvar, daí vai atualizar a planilha. Tá certo, pessoal? Essa vocês não precisam fazer download, essa é online e dinâmica, porque a gente vai usar sempre, os professores vão usar e a secretária ou o secretário que Deus vai nos dar vai utilizar bastante essa planilha. Eu trabalhei em cima dela vários dias e hoje eu consegui chegar no resultado que me agradou. Então a gente vai usar bastante essa planilha. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vocês. Uma boa semana, e eu passo para o pastor Adriano fechar aí a gravação e dar um tchau para todo mundo. Tá certo, obrigado, pastor Marcelo, bênção. Então, meus queridos, obrigado pela oportunidade de hoje, Deus abençoe vocês grandemente, Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, e tudo aquilo que você fizer, prospere grandemente, tá bom? É minha mensagem para vocês. Tenham uma ótima semana e quinta-feira que vem estamos aí novamente juntos para que Deus continue nos abençoando, tá certo? Um grande abraço para todos. Deus abençoe cada um de vocês.